Olá, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia. Às vezes está escutando, não está no ao vivo com a gente, mas quero fazer você muito bem-vindo. E eu estou aqui com um time de feras na palavra, cheios do Espírito Santo, para bater um papo sobre crescimento. Bora? Legal, muito bom. Temos uma convidada muito especial hoje, que aceitou o nosso convite de sair dos bastidores aqui para o palco. Júlia Eckhart. Catedral Cast, hein? Desafio, mas amei, vamos lá. Vocês não conhecem, mas talvez não conheçam alguns, mas a Júlia estava em todos os podcasts. Ela fica atrás, na cozinha, gerando as imagens. Na verdade, ela manda em tudo aqui, né? Manda tudo, porque ela manda no cara do podcast, então, né? Então. Já tem um depósito enorme aí. Ela que diz. Sobre ela, né? Gente, é uma alegria, então, a gente estar junto mais uma semana, né? Legal. Tem sido bom. Muito bom. Tem conversado com pessoas diferentes, a gente tem recebido alguns comentários. E aí nós estamos aí para isso. Para bater um papo sobre como a gente vive, como a gente tem se relacionado com a palavra, com os textos bíblicos e, de alguma maneira, levar esses princípios para a sua vida. E a partida de hoje, um jogo de futebol, vamos fazer essa analogia aí. Eu vou jogar a bola primeiro para o nosso pastor Guto. Vamos falar da parábola do filho pródigo? Vamos embora. Mas esse nome eu acho muito... Para não ter que ir no dicionário, né? Que nome você poderia dar? Um outro tema, assim. Eu daria um tema do filho encontrado. A minha versão da Bíblia fala do filho perdido. Para quem não se situou ainda, é Lucas 15, né? Lucas capítulo 15. Jesus conta 3 parábolas relacionadas ao perdido. Né? Ele fala da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. Mas, na verdade, são 2 filhos naquela casa que estavam perdidos, um fora e um dentro. E eles foram, pelo menos um foi encontrado, nos deixa muito claro, recebido pelo pai, amoroso, que recebe aquele filho. O outro a gente não sabe o que aconteceu, porque o pai o convida para entrar em casa, mas você não tem a certeza absoluta que ele atende a voz do pai de entrar em casa e celebrar a volta do filho. Então eu diria que é o filho encontrado, ou o pai amoroso, alguns gostam também desse termo. Uhum. O fato é que é um texto incrível. Isso aí. E como que a gente pode linkar aí, pastorzão, pastor Hélio? Crescimento com a história, porque a princípio não fica claro, porque alguns temas a gente já junta logo, né? Crescimento com a parábola. Você também fica com o filho perdido ou fica do pai amoroso? Primeiro que é muito legal estar aqui com vocês, né? É uma bênção, né? Poder estar aqui com esse time que acrescenta tanto na nossa vida, né? Bem, a gente sempre ouviu a parábola do filho pródigo, né? E realmente essa palavra pródigo, ela tá mais distante da gente hoje, né? Pródigo é esbanjador, desregrado, né? Que vive a sua vida sem critérios, vive a sua vida sem pensar nos seus atos, sem pensar nas consequências, sem pensar nas suas atitudes. E aí eu acho que o link é esse. Se a gente vai falar de crescimento aqui, a gente poder logo começar a pensar que as minhas atitudes, as minhas posturas, o meu comportamento, né? As decisões que eu tomo, as minhas escolhas, elas cooperam bastante para o meu crescimento ou para a minha estagnação, ou até mesmo para eu cair de produção, né? Eu piorar a minha condição, piorar a minha caminhada, piorar a minha vida, não é isso? Foi o caso, né? Oi? Que foi o caso, né? Que foi o caso. Decisão, eu acho que o tempo inteiro, consciente ou inconscientemente, a gente está tomando decisão. Sim. Fazendo escolhas. Desde a hora que levanto da cama, levanto ou fico mais um pouquinho? Há um número, Tati, se eu não me engano, são mais de 30 mil escolhas por dia que nós fazemos. Ufa. Todos os dias. Desde as mais simples, as mais elaboradas. Desde... Não dá para contar, né? Trocar de roupa, desde decisões que afetam o seu futuro. Por exemplo, que curso eu vou começar numa faculdade, que curso eu vou escolher. Então, é muito poderoso esse tema sobre decisões.
Porque a decisão ela pode ser responsável por um crescimento ou ela pode ser responsável, como o Hélio disse aqui, por uma estagnação e permanecer no mesmo lugar. Júlia acabou de tomar uma decisão, porque a gente fez o desafio dela sair dos bastidores pro palco e ela E aceitou. ela tá aqui. Fala pra gente, como é que foi tomar essa decisão, Júlia? Foi difícil. Tava falando aqui no começo, né? Tava dando até uma taquicardia. Mas, pastor, é isso. O medo tem que vencer, né? Eu Isso gostei aí. dessa sacada. De pena que a câmera estava desligada, então acho que a gente pode jogar lá na mesa agora que O quê? que a câmera tá ligada, né? Que ele falou que é isso aí, a gente tem que decidir com medo mesmo e enfrentar o medo. Não foi mais ou menos isso? Exato. Uma das grandes decisões em relação ao medo é a exposição. Então, existe, eu gosto desse tema, né? Existe a emoção, o medo, que ela é natural, é uma emoção primária, nós nascemos com ela, nos protege. Mas existe o medo que paralisa. E para vencer esse medo que me paralisa, uma das estratégias é eu me expor a isso que me paralisa. É claro que para muitas pessoas é difícil isso, não é tão simples assim, essa exposição. Por isso é uma exposição gradual. Então, tem medos que são mais fortes do que outros. Então, por exemplo, quem tem medo de altura, você não vai subir num prédio de cara, ficar lá na sacada. Pode dar alguma coisa, o cara até cair de lá. Mas ele começa aos poucos, ele começa indo numa janela, ele começa a subir um degrau de uma escada, ele vai se expondo aos poucos e vencendo aquilo, até o momento que ele pode ir numa sacada, até o momento que ele pode olhar para baixo, até o momento que ele consegue Pequenos passos, né? pequenas decisões. Pequenas decisões. Você estava falando essa questão do medo e da decisão. Existe um dado que diz que as pessoas têm mais medo de falar em público, de se expor. A gente está falando que é uma decisão muito importante que a gente precisa tomar, que muitas vezes a decisão envolve essa trava que precisa romper. Tem mais medo de se expor, de falar em público, do que de morrer, do que de um bicho, de uma picada de aranha, sabe? É disparado na frente. Eu não sei exatamente o número, mas pesquisas mostram isso. Acho que é um medo de errar, né? É isso aí. Vem junto com esse Ser julgado, Medo né? de falhar. Insegurança, né? Totalmente voltado para a questão da insegurança. Né? A ausência de decisões está relacionado a isso. A insegurança. Eu já fui muito assim. Estou em tratamento. Estou em processo. Eu acho engraçado. Por que a gente tem muita certeza de que a gente é imperfeito, mas a gente sempre tem tanto medo de errar? Né? É. Uma coisa que eu sempre tenho que lidar isso comigo. Eu sei que ninguém é perfeito, que todo mundo erra. Por que eu não me permito errar? Porque eu acho que eu não posso me expor, sabe? E errar e depois consertar e fazer melhor na próxima, sabe? Acho que isso o filho perdido, pródigo, sei lá como a gente vai chamá-lo, nos ensina, né? Porque ele erra e reconhece o seu erro. Né? Ele reconhece a condição que ele estava e as decisões o levaram para aquele lugar. Ele reconhece isso em algum momento. E é importante a gente jogar aqui, Tati, essa ideia das decisões, porque foram as decisões que ele toma que o leva àquele lugar a ponto de desejar comer comida de porcos. Né? Num contexto em que Jesus conta essa parábola, judaico, os porcos, eles para o judeu, eles são animais impuros. Então, para mostrar que as decisões daquele jovem realmente o levaram para a lama, literalmente. Para uma situação de hostilidade, de humilhação. Humilhação total. Não foi simplesmente a culpa do pai, não foi a culpa de Deus. Algumas pessoas, por não assumirem as suas decisões, jogam a responsabilidade para Deus, jogam a responsabilidade para os seus pais, para a sua cultura, para a sua educação. Tudo bem, isso influencia, o meio influencia. Mas há uma decisão que norteia isso aí. Então, aquele jovem, ele colhe resultado das decisões que ele tomou. Ele decidiu romper com a casa do pai dele, ele decidiu pegar a herança antes da hora, né? Naquele contexto também era muito desafiador. Ele decidiu, sim, gastar tudo que ele recebeu ali com prostitutas. Né? Ele tomou essas decisões.
Ninguém o obrigou a fazer isso. É fruto das escolhas dele. E as escolhas dele conduziram a vida dele para aquele lugar que ele se encontrava, cuidando de porcos, tendo uma casa, tendo um pai, sendo rico, financeiramente rico, tendo estabilidade, mas as decisões o levam para aquele lugar. E o bom é que ele decide voltar. Eu acho que eu faço um link com a fala da Júlia. Porque o bom de saber que alguns erros têm consequências, a maioria deles tem consequências, né? Todos têm consequências. Mas é possível voltar, se arrepender e tomar novas decisões. Sim. Quando a gente não avalia o fruto e vê que não era o que a gente quer, né? Como é importante a questão da decisão, né? Porque no momento em que ele toma a decisão de voltar para casa do seu pai, a vida dele começa a mudar. Se ele não toma decisão, ou a ausência de decisões, as omissões, nos fazem permanecer no mesmo lugar. E às vezes é um lugar muito ruim, um lugar de muita escassez. Porque se você não toma decisões, e aí tem uma coisa que é muito top, que a graça de Deus ministrada a nós nos dá a condição de decidir. Sim. Nos dá a condição de fazer escolhas todos os dias. É a graça de Deus na nossa vida que nos habilita, né? Nos habilita. Capacita para a gente tomar decisões. Quando eu não tomo decisões, quando eu não rompo com algumas coisas, ou alguém vai tomar decisão no meu lugar, a própria vida, né? Ou então eu permaneço ali. E aí a gente quer dizer para pessoas que têm muita dificuldade para tomar decisões: tome decisões, se exponha, né? Enfrente as dificuldades desse tempo, tome decisões. Está vindo à minha cabeça aqui uma lembrança da minha fase de adolescência ali, da minha irmã. Não faz muito tempo, né? Não faz muito tempo, não. Pouco faz tempo não, aí. Você jovem, né? Pouco tempo, né? Então, a minha irmã, ela colocava uma roupa, né? Colocava uma calça branca, uma blusa vermelha. Aí ela saía do quarto e ia lá para a sala. Tá bom. Se alguém olhasse de uma maneira diferente, ou se alguém falasse assim, não sei, não ficou muito legal. Ela voltava no quarto, tirava aquela blusa, botava uma outra blusa e aparecia de novo para perguntar: e agora? Melhorou? Quer dizer, ela não tinha decisões próprias. Ela era conduzida pela decisão de outras pessoas. Sempre foi assim. E eu também fui um pouco influenciado por isso, sabe? Essas dificuldades de tomar decisões, de gerenciar a nossa própria vida. E a outra coisa também é que a gente precisa tomar decisões conectados em Deus, né? Sim, Se claro. for só pelas nossa própria vontade, nosso próprio achismo, pode ser que lá na frente a gente dê com os burros na água. Eu creio que não existe esse lugar de não decisão. Certo. Eu ia falar isso agora, pastor. Então, estamos conectados aqui. Não existe, porque a não decisão é uma decisão. É isso aí. Não existe, então, esse lugar. Existe muito a decisão assertiva, a decisão equivocada, mas não decidir é uma decisão. É uma decisão. Sim. A Júlia poderia ter falado assim, não vou continuar nos bastidores aqui trabalhando, servindo e fazendo um papel brilhante que ela já faz lá. É uma decisão. É isso aí. Porque a gente só acha que a decisão é ir. O ficar também é, né? E assim, quando você fala da graça... E até, rapidinho, até o que ele estava falando, né? O filho pródigo, ele poderia ter decidido em continuar, porque a gente acostuma, né? Até com a coisa ruim a gente acostuma. Ele poderia acostumar com essa outra vida e não pensar, eu quero voltar. Há uma pesquisa de pessoas que moram, por exemplo, em lugares hostis e que tem um odor muito forte. Num determinado momento, para essas pessoas que convivem muito tempo ali, elas não sentem mais aquele cheiro. Mas para alguém que não está naquele ambiente e chega naquele ambiente, já começa... Mas quem está ali há muito tempo já faz parte da sua própria constituição aquele lugar. Sim. Eu acho que já tem um gancho. Já tem um gancho para a gente ir pro próximo. E assim em muitos lugares, assim dentro de empresas, assim, são determinados processos. Se você chega num ambiente, você não percebe as mudanças que precisam ser feitas dentro de pouco tempo, digamos aí uns 3, 4 meses, depois você se adapta àquela realidade. E para sair daquilo ali, meu Deus. Entra numa cadeia, né? Eu acho que um grande impulsionador para a gente mudar
mudar a situação, mudar o ambiente, é não se conformar com aquela situação. Ele não gostou, ele estava ali insatisfeito com aquela... Porque realmente era um ambiente de insatisfação, no meio do porco, hostil. Então, a gente entender também que, de repente, algumas situações que está nos incomodando, que está desconfortável, é justamente algo... alguns treinadores chamam isso de zona de expulsão. Que é justamente aquilo ali piorando, igual quando a gente tem alguma coisa na pele, né? Uma espinha, uma coisa. Ela rompe quando está muito inflamada. Então, essa piora é para te levar para um próximo nível. E eu creio que na história do filho pródigo, essa insatisfação dele, esse não conformismo com aquela vida, sabendo que ele tinha algo melhor, que bastava uma decisão, fez com que ele não ficasse mais naquela situação. E ele fosse. E, assim, uma palavra que o pastor Hélio falou, que eu quero linkar antes da gente entrar nessa coisa do não conformismo, foi que a graça do Senhor nos capacita. E no caso da cena, se a gente for imaginar a cena do filho voltando para o pai, a Bíblia narra que o pai foi ao encontro do filho. Sim. Então, porque dá a sensação assim, não. Então o filho tomou uma decisão, ele veio e o pai estava esperando lá na poltrona do papai. Agora você vai assumir aí a consequência da sua saída. Isso, e uma palavra de alguém superior. Não. O mesmo filho estando errado, que a graça é isso. É um favor que a gente não merece. Né? O pai foi ao encontro, a alegria da volta do filho era tão maior do que qualquer outra perspectiva que ele possa. Ele tenha feito, né? Se fez tudo certo, senão ele foi ao encontro. Então eu creio que vai nos impulsionar a não se conformar e a tomar a decisão que a gente precisa, da gente entender que o pai da parábola é uma analogia, né? Metáfora, enfim. Sim. Analogia à figura do de Pai Deus. Celestial. Isso. Que está sempre disposto a nos receber de braços abertos. Isso que você falou é bem forte, né? Porque realmente a alegria de Deus em receber a gente de volta é muito maior do que a tristeza do nosso pecado, né? Da nossa má decisão, da nossa escolha errada. É fantástico. Não equipara, Essa assim, parábola não é paro, sabe? O que ela ele mostra sente de ali, alegria. ela mostra o caráter de Deus. O caráter de Deus. O caráter de Deus não muda. É uma das maiores revelações que a gente tem ali do caráter de Deus. Ali é o encontro da graça com a misericórdia. Né? Ele recebe o que não merece e não recebe o que merecia. É a graça que se encontra com a misericórdia naquele texto, naquele abraço. Ele recebe um anel, ele recebe roupas novas, ele é celebrada a sua chegada. Ele não só vai, como ainda dá um presente, sela uma aliança, Isso. né? É fantástico. Essa coisa que o pastor falou mexe muito comigo. Uma das primeiras coisas que eu aprendi com o Evangelho, que é a graça, você falou, o encontro da graça com a misericórdia. Porque parece a mesma coisa. E no macro são a mesma coisa, mas no detalhe não é. Porque a graça é quando ele nos dá, mesmo quando a gente não merece. E a misericórdia é quando ele não nos dá o que de fato merecemos. Ou seja, uma punição. Isso. Uma cajadada na cabeça, não é? Fica de castigo agora, Fica de castigo. Lá. Pensa lá no cantinho. Fica pensando. Eu ouvi em algum lugar, eu achei muito interessante também, falando que o pai corre ao encontro dele, né? Tem aquela expectativa, o pai vai ao encontro dele, logo coloca um anel no seu dedo, de herdeiro, de filho, e o abraça, porque esse filho corria o risco de julgamento. Ser morto, ser julgamento pelas pessoas. Comunidade. Porque a atitude dele foi uma atitude de desonra muito grande. De afronta. Aí o pai antecipa. Isso. Ele se antecipa, ele corre rápido, depressa. Caramba. Ai, gente, ele traz tudo, ao lugar né? de filho de novo. Pode bater na mesa, assim ou atrapalha. Traz ao lugar de filho de novo. Porque daqui a pouco o Vitor vai puxar minha orelha. Porque é isso que Deus fez conosco. Quando ele envia Jesus, e eu tô falando isso para você que tá nos ouvindo também, porque tem muitos de nós, eu escuto muitas pessoas falando assim, eu falo assim, vamos lá na igreja, vamos congregar com a gente. Aí a pessoa fala assim, o dia que eu parar de fumar, eu vou. Isso, exato. Vamos lá. Ai, vamos. Nossa, domingo o pastor Guto pregou. E o do pastor ele aquela terça-feira, meu Deus. Vamos comigo semana que vem. Ah, mas ainda não larguei
aquela minha Isso. cervejinha, aquele meu negocinho. Eu falo, meu filho, vem do jeito que você tá, porque quem nos capacita a tomar a decisão do que tem que ficar para trás ou o que permanece é o Espírito Santo. Ele Exato. que vai nos convencer do que Exato. tem que ficar para trás. Quem nos santifica, né? É a Exatamente. pessoa do Espírito Santo. E a pessoa faz o E- trajeto contrário. Na parábola do filho pródigo, isso é revelado quando o pai retira as vestes sujas, né, do passado, do pecado, e traz vestes novas para o filho. Sim. É Deus quem faz essa obra na nossa vida, né? Não é o esforço próprio, Não. Não. né? Até porque muitas de nós não dá conta. Tem coisa que não dá conta. Tem coisa, dependendo do nível do vício, é tão químico que a pessoa não Sim. consegue mesmo. Sim, com certeza. E às vezes até com tratamentos, com terapias, com medicações, também não dá conta. Sim, não E aí dá. vem uma palavra, o espírito entra de uma maneira, a pessoa sai daqui nova e já larga aquilo tudo. Como pode? A gente já escutou testemunhos, né, de eventos tipo um Renove que a gente tem aqui, ou outros, da pessoa ir com droga e jogar na privada da descarga Sim. e sair liberta do evento. Sim. Isso só pela graça. Só a graça. Só a graça. Né? Maravilhoso demais, né? Essa parábola dá pra gente ficar nela Remoendo. toda a vida, como diz lá em Minas. É verdade. Toda a vida. E aí, nessa história, né, a gente vê um relacionamento restaurado de pai com filho. E o pai restaurando o relacionamento social, né? E eu fico pensando que muitas vezes as pessoas certas ou as pessoas erradas vão atrapalhar esse crescimento. Afinal de contas, nós estamos falando de crescimento, né? Como é que você vê, pastor, Júlia, quem aí tiver gerado no seu coração, a importância de bons relacionamentos para a gente ser impulsionado aí para o próximo nível, já que crescimento também sugere esse próximo nível, né? Total. Não. Total. Porque se você perceber, a nossa vida mesmo, nós estamos diante de relacionamentos o tempo inteiro. Nós estamos expostos a relacionamentos o tempo inteiro. Vamos pegar uma criança. Nós estamos falando de crescimento. Você coloca uma criança que não tem nenhum tipo de relacionamento, não é exposta a nenhum tipo de relacionamento na sua primeira infância, e uma outra criança que já desde cedo ela é exposta a relacionamentos, pode ser que tenha irmãos também, primos, não sei. Você vai perceber duas crianças completamente distintas, diferentes, porque o relacionamento, a exposição a relacionamento, ela gera maturidade, ela gera crescimento, ela gera mudança no caso da criança, a aquisição de vocabulário, ela gera muita coisa. Eu vejo isso lá em casa com os meus filhos. O Davi, que é o mais novinho, meu Deus do céu, é muito diferente do Benjamin na idade dele. Ele já faz coisas que o Benjamin, na idade dele, não fazia, ou fazia de uma forma muito limitada. E a gente percebe isso, a exposição ao irmão mais velho. Então, muita coisa assim, acontece diante de relacionamentos. E na vida adulta é assim também. Uma pessoa que se isola, uma pessoa que não se expõe a relacionamentos, não vai crescer na mesma proporção de uma pessoa que está o tempo todo se relacionando, né? Aqui na minha cabeça lembrei daquele filme do Wilson. Lembra daquele? A Júlia acho que nem sabe desse filme, né? A Júlia é novinha. Com Tom Hanks, né? Do Tom Hanks. Sim. Como é que é o nome daquele filme? O Eli assistiu no cinema o filme. Então, aquele filme fala de relacionamento, né? Fala, o cara tá lá numa ilha, sem ninguém, e chega um momento em que ele precisa criar um personagem para conversar. Ele criou uma companhia. Ele cria uma companhia que era a bola, o Wilson. E a bola vira o amigo dele naquela... A necessidade de se relacionar, sabe? A necessidade de se expor a relacionamento. Para mim, tem tudo a ver. Tem aquela frase que está na moda agora nos treinadores, mas ela é muito real, que é que somos a média das 5 pessoas que nós nos relacionamos. E essa média não diz respeito só ao relacionamento primário. Os filhos do pastor Hélio
estão influenciando nessa mesa, porque o pastor traz falas que ele escuta dos jovens na casa dele, que em algum momento ele solta aqui, e aí você pega e leva pro Benjamin. Isso é tudo inconsciente, né? Olha a importância da gente escolher as nossas companhias, ser intencional. Eu acho que é uma palavra que marca muito a catedral, eu vejo muito presente essa palavra. A gente ser intencional. E eu gosto de dizer assim, escutem o que a gente está dizendo e não escutem o que a gente não está dizendo. Quando a gente diz escolher as nossas companhias, não significa fazer acepção de pessoas. Sim. Não. Nós amamos a todos. Sim, claro. Mas sentar para tomar café... Sim, abrir coração. É outra coisa, né? Ouvir. É outra história. E o nosso papel. De repente, alguém que a gente vai estender a mão, a gente vai ajudar, a gente vai ensinar, a gente vai honrar, a gente vai orar. Mas não tem que andar junto, né? Exato. Nós Acho somos que a gente- muito influenciados, né? Pelas pessoas com quem a gente caminha, anda com elas. Sim. Tem coisas que a gente só faz quando está junto de outras. Tem coisas que a gente não faz quando a gente está sozinho. Eu me lembro dos meus tempos lá de doideira, quando a gente entrava dentro de um ônibus com uma galera, então era bagunça o tempo todo. Agora Pastor Hélio sozinho, confessando os pecados, Júlia, olha só. agora sozinho no passava, ônibus você vai tipo, fazer quietinho. alguma bagunça? Sozinho você não faz nada, né? Você fica muito quietinho lá. Agora, quando você tá com a galera... É o Maria a galera vai com traz as outras, né? segurança, né? É o Maria vai com as outras. Relacionamentos nos influenciam, né? O Eles filho funcionam. pródigo, ele vai a esse caminho, chega nesse lugar, porque ele está cercado de pessoas que estão ali em volta dele. Não, e não fez sozinho, né? Não foi sozinho. A Bíblia diz que ele gastou os dinheiros com prostitutas. Certamente tinha alguém com ele ali. Sim, Certamente tinha outras. pessoas com ele. Ele tinha muito dinheiro, tá? Havia acabado de receber uma herança. Certamente, alguns, entre aspas, amigos se aproveitavam daquela condição. Mas quando ele está diante dos porcos, ele está sozinho. Isso é muito real. Porque eu me lembro também do meu cunhado, né? Que ele tinha lá os amigos dele de bebida. Então, quando ele tinha dinheiro, tinha sempre 3, 4 ele, do né? lado dele, andando para lá e para cá, né? Mas quando ele não tinha o recurso, quando ele não tinha dinheiro, ele ficava andando sozinho, né? Isso era muito real, muito. E essas pessoas certamente influenciaram o filho pródigo para chegar nesse lugar. Aí são duas coisas. Primeiro, eu preciso ter a percepção de pessoas, de relacionamentos que não me fazem bem, né? E eu preciso ter coragem de decidir romper com isso. E essas não são coisas fáceis. Primeiro, perceber situações e relacionamentos que não me ajudam, que me prendem, que não cooperam com o meu crescimento. E o segundo ponto é, mesmo que eu reconheça, eu preciso ter coragem para poder romper. Há pessoas que você precisa deixar. Não vão te acompanhar nas estações da sua vida. Há pessoas que não vão fazer parte de alguns momentos da sua vida. É preciso ser grato pelo tempo que elas fizeram parte da sua história. Mas no próximo nível, algumas não vão. Não servem. Né? Não é que não servem porque não são boas o suficiente, não, mas é porque, de repente, não está alinhado ao momento que você está, ao propósito de vida que você está vivendo. Está na mesma página. Exato. Isso, na mesma página, exato. E certamente essas pessoas, elas vão encontrar outras pessoas que elas talvez vão precisar romper também e que estarão também em outros momentos com elas. Faz parte da vida, né? Sim. Visão de mundo, né? Sim, faz parte. Para quem gosta de ler e se aprofundar um pouco mais nessa coisa de relacionamento, tem um livro que é até um best-seller do Tiago Brunet, que é o Especialista em Pessoas. E ele classifica os relacionamentos. Os amigos íntimos, os essenciais, aqueles que são... Eu não vou saber usar a nomenclatura que ele usou, mas para quem se interessar, né, tem também vídeos falando sobre isso. Porque às vezes falta clareza. Eu percebo que algumas decisões que a gente deixa de tomar é falta de clareza e eu já caminho para o nosso próximo tópico aqui. Antes de tu ir para o próximo, eu lembrei que eu estava assistindo uma aula ontem sobre relacionamento, sobre conexão, e o professor estava falando exatamente isso, até sobre, você falou dos tipos de relacionamentos, a gente também é responsável por saber colocar cada pessoa assim no seu lugar.
sabe? De saber que com o pastor Hélio eu tenho um nível de intimidade, com o pastor Guto isso. ele pode ir mais além, com a Tati, sabe? A gente tem que colocar isso, porque não é todo mundo que a gente conhece, que a gente pode falar de tudo, né? Expor tudo. A gente tem que saber colocar esses limites, né? Porque acho que isso é tão se importante. torna um relacionamento mais saudável. Jesus né? tinha essa classificação. Ele tinha os 12 que andavam com ele tinha aqueles outros amigos que ele se relacionava ali de vez em quando. O mais próximo ainda, né? Tem coisas que... E tu vê que sempre vai diminuindo, né? A galera, o funil. O grupinho, e o mais íntimo era um. Né? Tem pessoas que reclamam. Não tem como ter muita intimidade com muita gente, né? Espalhou a minha vida para todo mundo. Quem contou? Pois é. A questão para mim, é a responsabilidade de quem falou a vida para essa pessoa. Né? Começou, tem né? Tem que discernir, fala, tem pessoas que não... A gente não compartilha sonhos, a gente não abre coração, a gente não compartilha angústias. Isso é uma coisa que eu tô aprendendo muito, né? O Vitor sempre me fala. O Vitor me ensina muito nisso, porque ele já é mais, assim, racional nisso. Eu já vou me envolvendo, sabe? Eu já me conecto ali com a pessoa, eu já acho que ela tá... Isso vem também, né? Com maturidade. Que ela tá no mesmo nível ali da minha entrega, às vezes, eu vou me abrindo, eu vou me expondo, tenho facilidade para isso, e às vezes eu vejo, não, peraí, que eu acho que a gente ainda não tá num nível de relacionamento assim, né? Isso tem que aprender realmente a dosar, né? Sim. É bom aprender na sabedoria do Vitor, porque se a gente aprender na prática, costuma doer um pouquinho. Né? A gente costuma apanhar um pouquinho. Então, é bom a gente escutar quem tem mais autoridade no assunto. Certo. É isso mesmo. Muito bom, Júlia. Essa ilustração sua aí. E... tá me vindo uma metáfora. Quem é o contador de história da mesa é o pastor Hélio, mas eu vou tentar contar. Porque além da história do Wilson, tem a história Forrest Gump, né? Lembra aquele filme? Sim. Esse é o corredor. Esse viu, aí tudo ele tinha uma história, né? Corredor, É pra gente falar um pouquinho de nível de consciência. Porque muitas vezes a gente não muda porque não percebe que tá naquele lugar. Ou não percebe aquela situação, né? No marketing, a gente chama disso de nível de consciência. Tanto é que tá na moda agora, esses videozinhos muito bem feitos até. Tem muita coisa boa na internet, assim, ensinando coisas. Para depois te vender. Por quê? Porque como é que eu vou te vender algo que você não sabe que precisa? Sim. Você tá num nível de inconsciência. Então, eu preciso mostrar para você a sua real situação. Você, então, descobre que você tem a falta de algumas coisas e compra. E é construído de uma forma muito inteligente, né? Sim. E eu ouvi uma história uma vez, eu não me lembro agora aonde foi, de 2 peixinhos que estavam nadando no mar. E aí, os 2 batendo papo, tipo, aqui, ó, os nossos pastores, 2 peixinhos assim, nadando pra lá. E eu e a tipo Júlia, Nemo. E eu e a Júlia estamos indo pra cá, 2 peixinhos pra lá, 2 pra cá. Aí o pastor Hélio encontra e fala assim, e aí, Júlia, como é que tá a água para aquele lado aí do sul? A gente tá vindo aqui do norte. Como é que tá aí a água aí no sul? A Júlia olha para eles. Água? O que é água? Então, muitas vezes na nossa vida, a gente tá igual o peixinho no meio de um oceano e não sabe o que é água. E parece bobo, né? Mas é real. É real. Então, a gente gravou há pouco com alguns pastores falando de reino. Tem pessoas que não sabem o reino de Deus, o reino que tem um rei. Nós estamos falando do filho pródigo, trazendo para uma vida tão real, assim, para o nosso dia, né? Então, quantas decisões não tomamos, quanto de crescimento a gente está deixando passar nas fases da nossa vida, porque a gente não sabe a nossa real situação. E é por isso que alguém tem que estar conosco. Por isso que os relacionamentos também são importantes. Porque, às vezes, nós estamos nesse mar e a gente não consegue perceber, mas alguém vai dizer isso pra gente. Alguém vai dizer. Então, relacionamentos também apontam caminhos, também apontam direcionamentos para nós. Né? Então, eu preciso do outro para que ele me diga algo que está fora do lugar na minha vida, muitas vezes. Que eu não estou percebendo. Eu estou dentro do... E quem está fora consegue perceber isso. Então, relacionamentos não é só para nós sermos motivados, elogiados, mas também confrontados.
confronto também mora no relacionamento. E aí cabe também a minha decisão em entender isso como um sinal. Às vezes Deus vai levantar uma pessoa, às vezes não, muitas vezes, levanta uma pessoa para falar algo sobre mim. Então, que não tá certo, que está fora do lugar. Que é interessante, aquele jovem, ele está diante daqueles porcos, ele vê a realidade que ele está, ele lembra da realidade do pai, ele cai em si e volta. E na cabeça dele ele voltaria como um empregado, mas ele ouve a voz do pai dizendo que ele era filho. O tempo todo você vê coisas acontecendo fora dele, sabe? Ele não simplesmente tem um start assim, preciso voltar para a casa do pai. Não. Algo fora que o influenciava dentro, que o direcionava para dentro. Então nós precisamos estar ligados em alguns sinais da nossa vida, que vêm através dos relacionamentos, que vêm através de resultados ou não resultados, que vêm através de momentos em que a gente vive, e sair um pouco da defensiva. Não. A gente é campeão em justificar as coisas, né? Não. Eu não alcancei. Não, foi por causa. Não. Tudo bem, o Brasil tá vivendo uma crise, então foi por causa disso. Às vezes não é. Às vezes é falta de decisão, às vezes são decisões erradas que estamos tomando. Então, isso faz parte. Como a mentoria e o discipulado cooperam com isso? Muito, né? Demais. Nesses níveis de relações que eu tenho, aqueles que são mais próximos de mim, não é isso? Eu preciso, nesses mais próximos, ser mentoreado, ser discipulado, ser cuidado. Eu preciso aceitar isso dentro de um processo, né? Porque, como o pastor Guto falou, tem coisas que ele vê que eu não consigo ver, né? Em mim. Sejam pontos negativos ou sejam pontos positivos, né? Ele pode me ajudar muito a crescer, pode me ajudar muito a alavancar, viver outras coisas, outras realidades que eu ainda não consigo me perceber e me ver nesse lugar, não é isso? Sim. Como também áreas de fraqueza, como também áreas de fragilidade que eu preciso perceber e mudar isso. Outro dia desse eu estava falando sobre Gideão, num culto aqui, domingo de manhã, e eu estava falando que Deus via em Gideão coisas que ele não conseguia perceber. Isso. Então Deus via em Gideão força. Gideão se via como fraco. Deus via em Gideão coragem, e ele só via medo. Né? Deus via Gideão como um líder, como um príncipe, e ele se via como o menor da casa, como um servo. Né? Quando o filho pródigo chega até a presença do pai, naquele ambiente de onde ele tinha saído, por conta dos seus pecados, por conta dos seus erros, das suas falhas, ele já não se vê mais na condição de ocupar aquele lugar de filho. Ele só se vê como um servo, como um trabalhador, como um escravo. Nesse momento, ele está pensando igual o irmão que ficou na casa. Sim. Né? Um empregado, né? E Deus é aquele que vai ao encontro dele para restaurar a condição dele de filho, de trazer ele de volta para aquele lugar. Talvez então, de alguma forma ele sentia que ele estava lá, enquanto ele estava lá, que ele tinha o que ele tinha porque ele merecia. Quando ele saiu, ele deixou de merecer, né? Então ele só se via agora como um escravo, né? O caminho de volta na cabeça dele só podia ser esse, né? Do escravo. Já seria lucro, né, para ele, porque ele mesmo falou, né? Até os servos são tratados melhores, né? Essa coisa do mentor, né, do discipulador, quando a gente não se abre para isso, igual a Júlia deu o exemplo dela sendo discipulada de alguma maneira pelo Vitor, na questão do relacionamento, né? E a gente não se abre para isso, ou tem e não escuta, ou não aceita ter essa pessoa, acontece que o fruto das nossas decisões vão fazer com que a gente caia a ficha. No caso dele, as bolotas lá. Imagina quando ele estava de frente para aquele monte de comida de porco, ele falou, não dá, isso não é para mim, o que eu estou fazendo aqui? E as fichas começam a cair. Né? E aí ele se dá conta de que não era para ele aquela vida. Gerou uma inconformidade ali, né, na situação. Então, a gente perceber,
ter consciência orientado por alguém é sabedoria. Né? E a Bíblia fala, compre a sabedoria com todos os seus recursos. A Bíblia tem vários textos que nos exortam, que nos convidam, que nos impulsionam. Fala a sabedoria na roda de conselheiros, não é isso? Sim. Então, assim, da gente buscar conselhos, isso. sim. Porque senão, as consequências, talvez algumas mais tarde, ou dolorosas, vão fazer essa ficha cair a duras penas. E o pior, ainda bota na conta de Deus. E se, como você falou, como que você falou agora das companhias aí, dos conselhos, da multidão de conselhos? Que é a sabedoria na multidão de conselheiros. Isso. Então, o contrário também funciona, né? Então, se a gente Sim. estiver numa multidão de maus conselhos, a gente Sim. também está afundado, né? Sim. Então, ao mesmo Sim. tempo que uma roda de pessoas sábias ali, né? Com uma visão ali de Deus, é um lugar onde você vai encontrar sabedoria. Uma roda diferente disso, oposto disso, é onde vai te levar para onde ele foi, né? A pessoas certas, lugares, a gente mudar o ambiente. Eu vejo que para crescer também, muitas vezes a gente vai ter que mudar o ambiente, não só a companhia, mas o ambiente. Tá me vindo agora, no caso dele, ele voltou para o ambiente certo, que ele nunca deveria ter saído. A mesma pessoa em ambientes diferentes são outras pessoas, né? Uhum. Mas Deus fazia isso. Eu me lembro de quando Deus chama Abraão, fala, vem cá, vem aqui fora para você ver. Ele muda a perspectiva. Quando ele chama Gideão de valente, ele está mudando a perspectiva. Então, no caso de Gideão, não mudou o lugar, mas mudou a perspectiva. No caso de Abraão, ele mudou o lugar. Sai da tenda e vem ver aqui. Vem ver aqui. Então, isso nos mostra que é necessário. Deus podia simplesmente fazer assim e plantar um novo mindset em Abraão, mas ele não. Ele chama ele para ver, ele constrói com ele, né? Então, crescimento vai exigir de nós novos lugares, decisões, novas pessoas, a humildade, porque eu não consigo ver a questão de conselheiros com falta de humildade, com arrogância. Humildade é tudo aí. Então você não escuta, né? Você pode estar com as melhores pessoas, mas se você não tiver essa consciência de que você precisa ouvir, né? Estar nesse lugar que você precisa absorver algo que tem dentro daquela pessoa, né? Que você não sabe de tudo, né? Reconhecer erros. É tão ruim, né? É tão ruim você não conseguir passar uma mensagem. É tão ruim você não ser ouvido. Tão ruim você lidar com pessoas que elas não querem te ouvir. Elas estão fechadas no ambiente delas, no mundo delas, e elas não estão abertas para o confronto, para ouvir alguém de fora. Nossa, isso mexe tanto comigo, sabe? Isso traz uma em uma todos dor. os contextos, né? A gente passou por um período polêmico de eleições que não se pode falar nada, né? Inclusive, eu vi uma mensagem, o pessoal é muito criativo, né? E a minha mãe me mandou uma mensagem que alguém enviou para ela e ela compartilhou. E ela dizia assim, mas eu ri muito. Tá tão perigoso falar esquerda ou direita hoje em dia que quando me pede uma informação na rua eu só digo, vai reto toda a vida. É mais seguro. É mais seguro. Mas é isso, as pessoas não querem ouvir. A opinião já está formada. E eu vejo que ouvir é um ato até de humildade, de inteligência. Deixa eu ver qual é a sua perspectiva. Ainda que eu já esteja decidida a não ouvir. Mas deixa eu entender qual é a narrativa que te faz ter essa opinião. Até porque Caminho, né, que se chegou. ninguém tem uma visão completa do todo. É tão difícil você ter uma visão completa do todo. Ainda que você tenha uma opinião sobre algo formado, será que o que a Júlia vai me dizer não pode melhorar o que eu já tenho formado, ou quem sabe até mudar o que eu já tenho formado? Mas a questão é que de pessoas que são muitas vezes rígidas, elas têm já uma perspectiva formada, fechada, e para ela aquilo é aquilo e acabou. Gosto muito daquele difícil crescer assim, né? Aquele posicionamento de Wesley, né? Pensar sim. e deixar pensar. Eu penso, eu tenho meu posicionamento, mas eu também ouço o outro, deixo o outro pensar e aprendo com o outro. Caramba, isso lá para a época dele, né? Deve ter sido revolucionário. Sim. Né? Sim. E é tão interessante que na medida que a gente vai crescendo, a gente teve um método aí com as mulheres, o método saber, e
das 5 chaves que eu organizei no Método Saber foi a busca contínua pelo conhecimento. E eu entendo que o conhecimento, a gente está falando de fichas cair, é um tipo de conhecimento, uma revelação. A pessoa trazer a consciência é um tipo de conhecimento. Mas eu não sei por que eu falei isso. Bom, só você pode saber. Uma vez você falou aí, eu lembrei. Uma vez eu vi, tipo, uma pessoa, acho que foi num livro, explicando o significado da palavra descobrir, né? Tipo, tirar o que está coberto. Descortinar. Descortinar. É uma coisa assim, já estava ali, você só fez assim. Você só, tirar o véu. Eu acho que tem um pouco a ver com cair em si, né? Já estava ali, ele só... Nossa, tipo, parece que os olhos dele foram abertos, sabe? Ele tava numa cegueira. Se desenvolver, é tirar o que está envolvendo, né? Para chegar na essência. Eu lembrei, acho que eu tô com fome, gente, vou ter que confessar. Deixa eu beber uma água aqui. Na medida que a gente vai conhecendo mais coisas, você falou de Wesley, eu me lembrei disso. E a busca contínua por conhecimento. A gente vai se desenvolvendo, lendo livro, ouvindo pregações, preleções. Hoje a gente tem o YouTube aí, que é um banquete para quem sabe escolher, né? Ouvir. A gente pode... Pregadores do mundo todo, na nossa cozinha, né? Que coisa boa. E aí a gente recebeu alguns feedbacks. Nossa, que bacana. E aí, uma me falou assim, como é que você consegue... com tanto conhecimento organizado, reunido, e eu vejo você tão humilde. Falei, olha, e quanto mais eu estudo, mais humilde eu fico, sabe por quê? Eu vou me dando conta do que eu não sei. Filósofo, né? Me dou conta da minha ignorância. Porque antes eu não tinha consciência da água. Agora eu sei que tem um marzão e que eu só sei uma gota. Então eu creio que crescer em Deus tem a ver com isso. Né? Oséias o profeta vai nos convidar a isso, né? A gente crescer em conhecimento, prosseguir em conhecê-lo. E é um conhecimento revelado mesmo, que é o que eu creio que contínuo, né? Progressivo exponencial, porque com Deus é exponencial. Não acaba nunca. Então eu acho que é isso, né, gente? O que estava no meu coração para trazer era isso. A gente aprende a parábola do filho pródigo. É uma parábola que a gente consegue trazer narrativas de perspectivas diferentes. A gente pode voltar com ela outro dia falando só do pai. Porque hoje, embora a gente não tem como não falar do pai, porque o pai é top, né? É o centro da parábola do pai, né? O filho mais velho. Tem várias coisas. Como eu disse, a gente não sabe se ele entrou na casa. Porque a conversa termina ali. O pai falando, era necessário a gente celebrar. Convidando o filho para celebrar, mas a gente não sabe. Sim. Talvez existam pessoas aqui nos ouvindo que estejam como esse filho mais velho, sabe? Fora desse ambiente de crescimento, fora desse ambiente de restauração. Então, que acha injusto, né? Que acha injusto, exato. Então a palavra entra na casa. Entra na casa. O que está no meu coração agora, eu queria que todo mundo falasse o que está no coração para a gente fechar. Porque eu creio que Deus fala muito por meio daquilo que Ele gera em nós, assim, né? Eu queria te convidar... A gente falou muito de decisão, né? Acho que a gente gastou mais tempo em decisão do que nos outros tópicos. E voltar para a casa do Pai só precisa de uma decisão. Não tem outra, é uma. E é tão fácil. Que é decidir. Colocar Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas como que se dá isso? A Bíblia fala que a gente só precisa confessar, reconhecer, declarar com a nossa boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, aí da sua casa você pode fazer isso. Deus quer se relacionar com a humanidade como filho, não como criatura. E a gente só pode ser filho se a gente fizer uma aliança. Né? Como o pai que foi ao encontro do filho e colocou uma aliança no dedo dele, ele quer colocar uma aliança no nosso dedo. E que a gente se relacione como filho. Né? E eu não estou aqui como alguém que acha que sabe mais. Ou fala, quem é essa menina? Essa é uma menina que um dia tomou essa decisão. Falou, eu não quero ser criatura. Eu quero ser filha. Filha senta no colo. Filha, papai faz cafuné. Papai fala, faz assim. Papai conta segredo, porque a gente está perto e escuta. Então, é uma filha te convidando para
Vem ser filho também, né? Amém. Aceita esse anel que ele quer colocar no seu dedo. Então, aí da sua casa, você pode repetir comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite, nessa hora, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que enviou Jesus para esse mundo para morrer e ressuscitar. E hoje ele está vivo para me adotar como filho, por meio do seu sacrifício. Amém. Amém. É Amém. isso. Foi, fechou. É isso, né? Glória a É Deus. isso. É tão simples, né? É tão simples. E aí é uma decisão... E é uma decisão resposta. Porque o pai está em busca dos filhos perdidos. Aquele filho, quando sai da casa, ele nunca deixou de ser filho. Na visão do pai, não. Ele passa a viver como uma criatura, mas sendo filho. Então, você que está nos ouvindo, você é filho, um pai está te procurando. Amém. Então, seja encontrado. Seja encontrado diante dessa palavra, seja encontrado diante dessa oração, seja encontrado diante dessa história. Seja encontrado hoje, nesse momento, onde você estiver agora, né? Nessa história. Quem sabe você está nos ouvindo num ônibus agora, num transporte, na rua. Faça essa oração. Isso aí. E o pastor Guto aqui, em determinado momento, ele falou que nós tomamos aproximadamente 30 mil decisões por dia, né? Uma pesquisa, um estudo. A decisão de caminhar, de ter uma aliança com Deus, com o Pai, é a mais importante, é a mais significativa de todas as decisões que a gente possa tomar, não apenas num dia, mas na nossa vida inteira. Seguir a Jesus, tê-lo como Senhor e Salvador. Amém. 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 E aí, Júlia, você quer deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo? Eu lembrei de uma palavra, não sei se foi qual dos pastores, né, que pregou. A fé me mostra, a obediência me leva. Acho que foi esse o tema da palavra. Eu lembro que eu anotei aqui algumas coisas e ele falou assim: Deus não responde a minha pergunta, Ele responde a minha resposta. Então, assim, que as pessoas que estão assistindo, né, quem está, independente do que está vivendo, a situação que está vivendo, que você seja inconformado, né, pela sua realidade, e não ingrato, né, por tudo que Deus deu e que você está vivendo, mas inconformado e querendo viver algo novo, algo melhor, reconhecendo que em Deus você tem uma nova realidade, uma outra perspectiva, né, como você tinha falado. Então, seja inconformado por essa realidade, para que essa inconformidade te leve para um nível melhor em Deus, né? Amém. Eu queria pedir ao pastor Hélio, para a gente encerrar esse Catedral Cast, esse episódio, orando por aqueles que, de repente, estão nos ouvindo e que fez essa oração pela primeira vez. A gente crê que os céus já estão abertos e que essa pessoa possa ter os olhos abertos para contemplar tudo aquilo que elas viverão como filhas. Amém. Amém. Vamos orar, então. Vamos orar. Amém. Pai, é tão significativo a fala final do pai da nossa parábola, quando ele diz que este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E a gente crê, Deus querido, pela fé, que nessa ocasião aqui, pessoas que estavam mortas reviveram, pessoas que estavam perdidas foram encontradas. Amém. Bendito seja o teu nome por sua graça, por seu amor e por sua misericórdia. Amém. E nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, que essas vidas sejam fortalecidas no Senhor, e na força do seu poder. Que elas continuem crescendo, avançando, indo em direção ao Senhor e aos propósitos do Senhor. Manifesta a tua glória sobre a vida delas. Nós oramos gratos, certos disso, de que o Senhor há de cuidar, de que o Senhor há de fazer. Amém. De que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Assim oramos em teu nome. Amém. 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 Glória a Deus. Até a próxima, gente. Tati, peraí. Antes de você encerrar, uma segunda decisão importante. Se você gostou, curte
esse vídeo. Se fez sentido esse bate-papo para você, compartilhe com alguém, escreve aqui nos comentários. Toda segunda-feira nós estamos aqui nesse bate-papo com a Detalcast. Convida mais alguém para esse bate-papo aqui junto conosco, tá bom? Então essa decisão também é muito importante. Valeu. Valeu, gente. Obrigada. Tchau, tchau.